Já estamos ao vivo. Meu Deus do céu, o que eu arrumei para minha cabeça? É hoje que esse negócio pega fogo. Gente, já estamos ao vivo. Acabou. Mojubori, Mojubele do Mari. Até troquei o negócio. Mojubele do Mari, Mojubori, Mojubexu. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live. Ih, o meu amigo caiu, né? Iniciando aqui a nossa live com um tema hoje bastante provocativo, né? Que é cristianismo e socialismo e a luta contra o racismo. Deixa eu começar aqui a ler aqui um trecho que eu preparei aqui para a abertura do nosso programa. Lucas escreveu em Atos 2, 44, 45. Acho que é 2, né? Versículo 44 ao 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Karl Barth, um dos principais teólogos protestantes, disse, logo após se filiar ao Partido Social Democrata da Suíça, em fevereiro de 1915, abre aspas, um verdadeiro cristão deve ser socialista, se ele realmente quiser viver o cristianismo a sério. Segundo a teoria, o socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos, com um método isonômico de compensação. É sobre o entendimento de tudo isso que hoje eu convido para o nosso papo o meu amigo, pastor, ele é radialista, teólogo, com pós-graduação em Ciências das Religiões, especialização em Direitos Humanos, e é pastor titular da Igreja Batista da Redenção de Paulínia. Ele é meu amigo, meu parceirão, né, de conferências e de outras discussões, pastor Marcelo Rezende. É isso aí. Muito obrigado pelo seu aceite, por aceitar o meu convite. Nossa, o senhor não sabe o quanto isso me deixa satisfeito. Deixa eu só colocar aqui na nossa conversa a minha parceira aqui, que já vou até apresentar, a nossa querida aqui, Zélia, que a professora Zélia Lucas, que a semana passada estava doente, estava dodói, né? Não pôde vir. Aparentemente você está melhor, né, Zélia? Pô, tô levando. E aqui, e o meu outro provocador, incendiador, o meu amigo pirotécnico, cientista político, o babá Ronaldo Arruda de Ogum, que também participa aqui todas as quartas desse debate gostoso, né, que eu dei o nome de Projeto Onan, né, o Projeto Caminho, né, Onan quer dizer caminho, né, o orixá do caminho, Exu do caminho. Então, para que nós tenhamos sempre os nossos caminhos abertos, os nossos caminhos prósperos, nossos caminhos prósperos de felicidade, prósperos de saúde e prósperos de vida, né, e força, né, para que nós consigamos aí vencer todas as batalhas e todas as lutas que nós nos propomos. Mas, pastor, sou como meu convidado especial. Aí depois você já está sabendo que depois vem as provocações, né? Por favor, pastor, se apresenta aí para as pessoas que estão nos assistindo e que ainda não o conhecem. Opa, você já apresentou, né? Boa noite a todas e todos. Nós temos uma saudação, viu, pai Mário? Shalom. Shalom, que haja um entendimento do eterno no coração de todos e todas. Ronaldo, um beijo no teu coração, tenho te acompanhado.
Zélia, tenho assim, tem sido pedagógico te ouvir, ver o quanto você tem crescido nos últimos tempos, os embates em Osasco, você assim é um exemplo, você já sabe da minha admiração por você, e beijo, é um prazer estar aqui, viu, Mário? Esses dias eu estava, fez exatamente alguns anos que nós recebemos um prêmio lá em Poá, Mário, Exatamente. Você, Mabel, que está em outra dimensão. Infelizmente. E chorei muito vendo aquele sorrisão, que coisa gostosa. Mabel presente. Está presente. Mabel presente. E aí também a Eternidade recolheu essa semana a Elisa Gabriel, também outra guerreira. E eu acho que o movimento negro perdeu um grande baluarte também, com a partida da nossa querida Elisa Gabriel, da cidade de Limeira. Mas estamos aqui, trilhando os caminhos de Onan. Vai, Ronaldo, seu provocador. Ô, pastor, poxa vida, eu posso comentar aqui sobre aquele dia que para mim foi memorável, quando o senhor estava conosco, quando nós nos reunimos ali, cantando, né? A música da Clara Nunes, quem ouviu um soluçar de dor. E aí, quando de repente eu me viro dançando já, né, empolgado, né? Com eu, Felipe Brito também estava conosco, né? E aí, de repente, quando eu me viro assim dançando, o senhor está lá conosco também dançando. E uma frase que o senhor me deixou, que foi muito, que para mim bateu no meu coração, foi quando eu fui provocá-lo, né? Brincar com o senhor ali e falar: e aí, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? E o senhor pegou e falou assim: mas essa é a minha raiz, essa é a minha essência. Lembra disso daí, pastor? É que talvez o Ronaldo não saiba, o cristianismo ele tem um berço na África, né? Nós temos um grupo aqui em Campinas, Faculdade Teológica Latino-Americana, que nós estamos discutindo e restaurando essa questão da teologia africana. E quando acontece, Ronaldo, no século XVI, a questão da reforma... Só um instantinho, pastor. Desculpa. E a Nízia está falando, eu canto das três raças. Exatamente, Nízia, muito obrigado. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E algum temi, a Equed algum temi, ela está te provocando aqui. Ela falou que vai entregar o senhor já já. Que é a Rosali? A Rosali tem que ser arruda, ela é do time do Ronaldo. A Rosali é a ácida mais amada do meu coração. A Rosali é uma mãezona, uma querida. Junto com a Rosali, mãe Dango, a mãe Eleonora, Aldaci, Geraldo Amarantes e outros guerreiros e guerreiras em Hortolândia. Ronaldo, um pastor funda o primeiro conselho de promoção da igualdade racial na cidade, Ronaldo. Fala sério, hein? E me vi naquele dia ouvindo sons de África, tipo Solano Trindade, sabe disso? Mas era só ouvindo. O cara vem de... Pastor, eu acho sinceramente que quando o senhor diz que um pastor funda um conselho de igualdade racial, me perdoe, mas eu acho que é mais do que obrigação. Porque o cristianismo deve muito ao povo preto, deve pedido de desculpas que até hoje não houve. Até hoje não houve. Eu acho. Acho também que não é o povo em África que deve saber que o cristianismo nasceu lá, mas é o próprio seguidor dele que precisa saber disso. Em pleno século XXI, né, pastor? Eu acho, só acho. Ô, Ronaldo, em pleno século XXI, você vive a realidade de uma religião de matriz africana que está embranquecendo e que muitos não sabem a essência e a raiz da história. É que nem a questão do cristianismo. Olha só,
A Zélia está quietinha, querida Zélia, daqui a pouco ela solta uma pérola aí. Mas o que eu acho que nós precisamos, todas as crenças, é resgatar a essência. Eu, enquanto pastor, eu preciso resgatar a minha essência, porque, olha, eu começo como protestante, depois eu vou para o cristianismo, depois eu vou pro gospel. Agora eu nem sei mais o que eu sou, já fui tudo. Nós temos um evangelho carismático que não tem caráter. Nós temos os evangélicos que não usam o evangelho. Você está entendendo? Nós temos uma igreja hoje que é coach. Por quê? É uma igreja que se desviou da essência. Você pegou a Bíblia sua aí, Zacarias capítulo 7, verso 10, trabalha o quarteto da vulnerabilidade. Olha por que eu não vou te pedir perdão. O quarteto da vulnerabilidade de Zacarias, que foi um profeta que anunciou Jesus, o Cristo, ele diz que aquela sociedade da época oprimia a viúva, oprimia o órfão, o estrangeiro e o pobre. Porque essa era uma categoria de pessoas desprezadas. E o verdadeiro Cristo abraça tudo isso com mais 2 detalhes importantes. A questão da mulher, da prostituta, né? A mulher que é pega no adultério, mas aí os historiadores não colocam lá o homem que estava com ela. Você está entendendo? E ele diz o seguinte, olha, ele coloca um espelho na cara daquela sociedade. Quem não tem pecado, quem não erra, quem não adultera, quem não mente, quem não faz isso, aquilo outro, pega uma pedra e atira nela. Ninguém teve coragem. Então, Ronaldo, eu vivo um cristianismo que abraça, que chora, que sente, que toca, que partilha, que faz parte, que vem para o embate. Quando eu tive que pedir perdão a pessoas que vêm lutando antes de mim, eu pedi, mesmo eu não tendo errado com eles, eu nunca errei com você, tá aí o Marão que não me deixa mentir. Eu nunca errei com o povo de terreiro, pelo contrário, eu tenho uma parte da minha família que são de terreiro. Talvez você não saiba, eu sou primo de sangue da Claudinha Alexandre, então não preciso falar mais nada. E estou nesse embate. Quando eu falo que a gente funda, é porque Rosali, Mãe Dango, nós fizemos um embate histórico porque a cidade era governada pelo PT. E nós não tínhamos esse acesso. Para você ter uma ideia, Campinas, Zélia, a primeira conferência municipal de Campinas aconteceu o ano passado. O ano retrasado, aliás, 2018, né? Que nós tivemos a última estadual e nacional. 2018. Até então não tinha. Campinas realizava as regionais. Você está entendendo, Ronaldo? Falando para você de militância, né? Agora vamos voltar para a questão do cristianismo e essa questão... Agora sim, então nós vamos entrar no tema, pastor. Porque a questão aqui não é a questão de militância. A questão de militância, meus parabéns pelo trabalho, magnífico trabalho, responsabilidade de todo homem preto e mulher preta está militando a favor do nosso povo. E quando o senhor diz que o senhor não deve nada aos povos tradicionais de matriz africana, eu quero concordar com o senhor. Não quero aqui simplesmente fazer o contraditório, mas eu quero também concordar com o senhor. Como homem preto, não ir contra os povos tradicionais de matriz africana é questão de consciência, né? Mas, ao tema cristianismo e socialismo, sim, pastor, o cristianismo não deve desculpas, porque desculpa é pouco. O cristianismo ele deve desculpas à humanidade. Porque se a gente for olhar a história, e eu volto à história, né? Um cristianismo não pode apagar o que o outro cristianismo fez. Ou pode?
Não tem como. Não, primeiro você tem que conceituar aí. Primeiro você tem que conceituar. Tudo isso que você fala, ele surge antes da Reforma Protestante ou após? Porque se você olhar o século XVI, esse cristianismo que você fala é católico apostólico romano, ele vendia indulgências. E aí há um levante de teólogos, homens santos na Alemanha, né? E faz com que aconteça essa reforma. E aí o resumo da reforma, ela gera um movimento que nós chamamos teologicamente das 5 solas. O que são isso? Só a fé, somente as escrituras, que é o que você pegou, somente Cristo, né? Somente a graça, somente a Deus toda a glória. Então, o que esse novo cristianismo, né, essa nova visão de Cristo faz? Ela quebra esses paradigmas, lançando 95 teses, que, por sinal, Ronaldo, o cristianismo ele tinha um objetivo na época, um objetivo não só espiritual, mas um objetivo social, tinha um objetivo da igualdade de direitos entre ricos e pobres. Esse cristianismo que o senhor diz de responsabilidade social, ele surge a partir da reforma. Sim, é o que eu falei que você precisa conceituar. A partir da reforma. É o cristianismo de Cristo, é o cristianismo que pega e multiplica pães, é o cristianismo que toca no leproso, é o que entra na casa das mulheres e aceita o carinho de uma mulher, quando essa mulher lava os pés desse Cristo com as suas lágrimas, enxuga os pés desse Cristo com os seus cabelos. É um Cristo é um Deus que se deixa ser tocado. Então, pastor, e aí eu fico pensando, esse cristianismo que o senhor nos traz a visão, parece que até uma forma de apagar o que o outro fez, né? O que o outro fez, vamos esquecer. É problema do outro, quem responde é o outro. Parece que é mais ou menos assim. Em absoluto. Né? Eu estou apontando para você um cristianismo a partir, né, de uma doutrina cristã revelada nos evangelhos. Se você pega os evangelhos, você pega lá Mateus, Marcos, Lucas e João, esse Cristo se apresenta dessa forma, humanizado. Um Cristo que chora, um Cristo que sofre, um Cristo que se assenta. Um Cristo solidário, um Cristo que pensa no coletivo. Não, que eu estou aqui contribuindo. É um Cristo que pensa no coletivo. A partir do momento que ele sai desse segmento, que vem essa outra linhagem do cristianismo que acaba se envolvendo. Aí eu trago um pouco para a atualidade. Esse cristianismo que vem se envolver na política, mas numa política unitária, uma política onde ele não pensa a política no âmbito global, para todos, como era antigamente. Ele pensa política... É lindo. Esse cristianismo realmente ele é salvador. Uma pena, né? Que nem todos pensam assim, né? Nem todos pensam assim, engraçado. Esse cristianismo que está hoje aqui, o cristianismo que se apresenta... É a véspera. Não é... Ronaldo, deixa o pessoal desenvolver o raciocínio, velho. Calma. Você vai ter chance para falar, calma. Não está nem perto do cristianismo que fluido. Esse cristianismo que temos hoje, ressalva alguns, pensa uma forma de um grupo político. Então, vamos trazer isso para o grupo político. Né? E dentro do grupo político, esse cristianismo que está hoje aí, ele vem alinhado com algo que não contempla o todo. Que não contempla, ele pensa um cristianismo unitário, um cristianismo que eles mesmos acabaram criando, desvirtuando daquele cristianismo que foi implementado. Essa é a nossa realidade hoje, politicamente, falando dentro do cristianismo. O cristianismo hoje não é aquele que estava lá atrás.
Esse cristianismo de hoje são homens utilizando de uma palavra de um segmento em benefício a si próprio. Então, quando a gente for falar assim, do cristianismo, o Marcelo ele traz uma reflexão muito nítida do que aconteceu. Teve, sim, aquele cristianismo que foi a partir de um momento que acaba vindo até um ponto e depois passa para outro. E esse outro hoje é o corrompido. É aquele que não pensa no principal segmento do cristianismo, que é olhar para o outro como se olha para si mesmo. É pensar na política... Zélia, deixa eu só pontuar em cima do que você está falando. Ronaldo, você pega um Cristo que ele vamos esquecer a missão dele, a priori da missão dele religiosa e espiritual, né? Ele cura alguém e uma cidade inteira vai contra ele. Ele multiplica pães para alimentar um todo, e os poderosos da lei, os fariseus, os escribas, né, os saduceus, que eram os políticos da época, mesmo expressando religiosidade, o que eles fazem? Eles o condenam. O Judas, que aparece na história do Cristo, ele vende esse Cristo, que era um benfeitor, por 30 moedas. Então, o que eu penso, Ronaldo, eu te entendo, mas a boa intenção desse socialismo que surge também com uma essência, conforme Karl Barth coloca, quando em 1915 ele vai lá e se alista a esse grande exército na época. Esse socialismo ele é subvertido por uma sedução ideológica, que a Zélia passou por isso e nós passamos por isso nas eleições municipais. A sedução ideológica fez com que os partidos de esquerda caminhassem como? Ronaldo, nós estamos no século XXI discutindo direitos humanos. Algo que já era discutido quando o povo judeu foi escravizado no Egito. O direito do órfão, da viúva. Para você ter uma ideia, Ronaldo, se você está com a Bíblia aí, Mateus capítulo 1, verso 3, fala que Jesus ele tinha uma origem, ele tinha uma essência. E a essência dele, Zélia, é a essência de 5 mulheres. Olha que louco isso. Tamar, Raabe, que era uma prostituta, Raabe. Ele passa por Betseba. O nome dela nem surge nessa linhagem. Fala que é a mulher de Urias, a mulher que traiu Urias, que é da questão do rei Davi. Aí você tem a Maria e você tem Ruth. Quando você pega a história dessas mulheres, elas são desprezadas. Ronaldo, você sabe qual que é o significado da palavra Maria? A etimologia da palavra Maria? Rebelde. Olha que louco isso. Ele nasce de uma virgem que tem um significado de rebeldia. Tem como bisavó uma prostituta, Raabe. E é tão restaurador essa questão do Cristo, que Raabe, quando você vai no livro histórico de Hebreus, no capítulo 11, ela entra como as heroínas da fé. Ela é modelo de fé. Então, Ronaldo, eu sigo um evangelho, um cristianismo revelado por um evangelho de Cristo. Não esse evangelho engessado e politizado, contemporâneo, humanista. Tem muita... Tanto é que a minha igreja não é uma igreja de multidões. Por quê? Porque não tem teologia da prosperidade, não tem a facilitação das curas. Eu prego um evangelho que na segunda-feira, negrão, você tem que pular cedo
você tem que estudar, fazer pós, você tem que fazer doutorado, mestrado, você tem que se relacionar muito bem, respeitar as pessoas, senão você não vai andar. Então, é a mesma coisa, tem alguns terreiros, tem alguns pais, mães, que não são dignos de saudação. E eu falo isso para você porque eu estou no movimento há mais de 30 anos. O Marião tem todo o meu respeito. A Zélia tem todo o meu respeito. Agora, tem alguns que eu já falei, tira essa roupa de sacerdote, o que vai sobrar é nada. E tem pastores que quando a gente tira o terno, a gravata ou o púlpito dele, não sobra nada, porque o cara, ele está seduzido ideologicamente. Aí, Ronaldo, você vai ver o que você vê aí nas grandes mídias. Ronaldo, só uma licença, a palavra é sua, Ronaldo. Deixa eu só dar aqui, falar aqui, bastante gente novamente aqui participando. Tem aqui a Debinha, minha prima, Debinha Fidelis. Ela faz aqui uma, né? Infelizmente, as igrejas evangélicas não demonstram respeito em outras religiões, pois o que vemos é só desrespeito. Ela é budista, tá? A Debinha Fidelis, ela é chefe de cozinha, viu? Ela é tremenda, tá sempre aí nas atividades aí. Essa é a melhor religião de todas. Ela é chefe de cozinha. Ela tá sempre fazendo jobs, né? E aí com artistas, na televisão. Agora ela está participando aí, acho que se eu não me engano, de uma minissérie aí que vai sair aí. A Debinha é minha prima. Fala que é minha prima, né? Bom, só podia ser minha prima, né? É minha prima Debinha. Tem aqui também a Nísia, né? Que está dizendo assim, mas pastor, hoje a igreja evangélica está longe disso do que o senhor falou. A Nísia também fala, né, que as igrejas evangélicas hoje ainda são racistas, fizeram horrores em nome de Deus. Tem muita. Gente, tem aqui o Gerson Pedro, que está me honrando aqui em assistir essa live. O Gerson Pedro, ele já é mais ácido na crítica, né? A dívida do cristianismo com o povo preto é impagável. Tem a Flávia May. Tô aqui, Zélia. Tá dizendo a Flávia May para você, tá, Zélinha? Anderson Rodrigues. Deixa eu dar uma moral aqui pro meu coordenador. Teoria e prática nem sempre andam juntas, né? Algumas vezes o que é pregado não é praticado. Deixa eu ver aqui. Não é só o povo. Aí vem aqui. Gerson Pedro, não sou só o povo evangélico, mas os católicos também. Gente, é muita coisa. Me perdoa. Zana, algum te abençoe a benção. Gente, é muita coisa aqui que eu não vou dar conta. Por último aqui, o Aldacir Souza, ele está dizendo assim, o Ronaldo está confundindo o cristianismo com esses novos templos. A palavra é sua, Ronaldão. Eu fico contente da palavra ser minha, porque foram quase 10 horas ouvindo o show pirotécnico do cristianismo. O que nós precisamos entender aqui e pautar de forma clara... Lembrando que o tema da live não é a relação entre cristianismo, o socialismo e a luta contra o racismo. Não é fazer aqui nem crítica e nem nenhum tipo de apologia ao cristianismo. Tá? O objetivo da live é justamente fazer essa discussão, né? Que inclusive que é muito feito dentro das próprias igrejas, né? Que há pastores que dizem que o cristianismo, que quem é cristão não pode ser de direita. Em contrapartida, Jesus viveu com os pobres. Né? Hoje isso daí caiu, viu? Mas deixa o Ronaldo falar, pastor, porque senão o Ronaldo vai ficar bravo comigo. Não, se sintam à vontade. Eu vou ligar o meu modo avião. Não, mas é só um lembrete. Sabe por quê? Eu vou ligar meu modo avião. Não, porque senão nós vamos desfigurar toda o... O que nós precisamos fazer é o seguinte. Vamos levantar bandeiras
a favor do cristianismo e esquecer tudo que o cristianismo representou, a humanidade e ao povo preto. Vamos fazer isso. Não é isso, Ronaldo. Não, desculpa, Ronaldo. Você tá... Ronaldo, desculpa, não. O cristianismo... Ronaldo, não. Marião, eu ouvi todo mundo. Não aceito isso, Ronaldo. Não, mas eu não aceito. Não, você está falando, você está desfigurando. Você tem direito, sim, mas você está desfigurando o propósito da nossa live. Mas não sou eu ouvi 2 horas. Não. Eu entendi muito bem o que o pastor falou. O pastor falou sobre o cristianismo do modo dele. Não adianta a gente ficar com... Você vai confrontar, você pode até fazer as suas críticas, que eu também tenho várias a fazer, né? Você pode até fazer suas críticas, mas você não pode tentar anular o que o Marcelo está dizendo, porque aí... Não, mas a gente não está anulando, muito pelo contrário. O cristianismo, ele tem o dever e a responsabilidade moral de fazer sim a luta antirracista. Ele tem esse dever, ele tem esse dever moral de fazer isso. Ele tem exatamente porque ele nos deve isso. E é isso que tem que ficar claro. Agora, que eu particularmente, e aí é uma fala minha, Ronaldo, até porque o que eu tenho para dizer eu digo, não importa quem seja, né? Alguém de outra religião vim dizer a mim, vim dizer ao meu povo que tire essa roupa porque você não serve, isso é próprio do cristianismo. Simples. Você está desvirtuando o que o pastor disse. Agora podem continuar, que eu sento aqui e vou aplaudir. Desculpa, você está desvirtuando o que o pastor disse. E aí, não, você tá equivocado no entendimento da fala do pastor. Né? Se eu posso criticá-lo, eu também tenho que receber a crítica. Tenho que também saber receber a crítica e entender que a crítica não foi feita a mim. Né? A gente sabe disso. Né? Nós fazemos, Ronaldo, nós somos os mais críticos, né, sobre o nosso povo. Né? Tá? Então, você sabe disso, nós somos críticos ao nosso povo. Agora, se eu faço a crítica, tá? Eu também tenho que saber entender a crítica. Nós somos. Porque senão, Ronaldo, se for assim, Ronaldo, se for assim, a gente não pode criticar o cristianismo. Se for assim, a gente não pode criticar o cristianismo porque nós não somos cristãos. Se você levar por esse lado, a gente não pode criticar o cristianismo. Se eu não aceito que eles me critiquem, por que eu vou criticá-los? Ronaldo, é uma questão de coerência, Ronaldo. Mas, Marião, eles fizeram o que com a gente? Ronaldo, é uma questão de coerência. De ouro, foi? Ronaldo, é uma questão de coerência, Ronaldo. Todos sabemos, ninguém está aqui inocente das consequências daquilo que foi transformado o cristianismo. Nós sabemos disso. Mas só, o ponto não é esse. Se eu critico, se eu chego aqui para o pastor e aponto para ele os problemas que o cristianismo trouxe para nós, eu também preciso saber receber as críticas que ele tem em relação ao meu povo. Eu não posso só simplesmente querer falar. Até porque, Mário, se a gente for ver bem hoje, onde está o nosso povo preto? Está dentro do cristianismo. Sim, a maior... esperando para amanhã sentar o pau em nós por causa desse ponto, dessa live. Sim, então onde está o nosso povo preto? Está dentro do cristianismo. Se nós queremos, como o Ronaldo fala, uma reparação, uma desculpa, o nosso povo que está lá dentro do cristianismo vai pedir uma desculpa para a gente. Então, temos que ter uma consciência também com esse povo em relação ao que o cristianismo fez com a população negra. Como ele nos desumanizou. Mas, eu estou lá dentro. Qual é o papel do Marcelo dentro da igreja dele de desconstruir isso? De trazer essa manifestação de falar, olha, você está aqui, mas você está num local de pertencimento também. Sim. O cristianismo fez isso, e elencar. Porque hoje, o que está... Eu não vou falar do que aconteceu lá atrás, eu quero saber hoje. Hoje, onde o nosso povo está? Está dentro das igrejas. E nem todas as igrejas trabalham
o consciente. Ele trabalha o inconsciente. Ele vai, sim, fazer com que o nosso povo seja massa de manobra. Vai, sim, fazer com que o nosso povo esteja lá buscando uma fé, acreditando em algo, na cura, no dinheiro, na prosperidade, que não vai vir para ele, que vai vir para aquele que está lá no púlpito. Então, é esse cristianismo que nós temos que bater o rei. É esse cristianismo que a gente tem que ir para cima e falar, vocês estão errados, estão usando o nosso povo. E desconstruir isso e mostrar que o nosso povo está, eu estou lá pela fé, mas o que ele está fazendo de bom para a sua fé? O que ele está fazendo quando você está com fome e ele está pegando dízimo e está construindo a mansão dele? Então, são essas coisas que nós temos que estar batendo. Não adianta a gente ficar filosofando e batendo no cristianismo lá atrás. O que ele fez, o que ele nos deve. Eu quero saber do hoje, do agora. O que esse cristianismo está fazendo para o nosso povo? Onde ele vai lá buscar algo e ele está encontrando esse algo? Não. É isso. Ô, Ronaldo, eu sei te dizer o seguinte, Estados Unidos teve o Luther King, o Brasil teve o almirante negro, João Cândido, que confessava uma fé cristã, mas que foi para o embate, fazendo toda uma produção libertadora para o nosso povo preto no Brasil. Eu entendo você quando você fala sobre a questão do cristianismo. Só que eu penso que você deva fazer divisões. A Zélia coloca que a igreja mais negra no Brasil, ou mais preta no Brasil, são os evangélicos pentecostais. E, em contrapartida, são os que mais são, conforme a Zélia pontuou, manipulados. Há um versículo em João que diz que quando você conhece a verdade, essa verdade ela tem o poder de te libertar. Quais são as verdades que nós precisamos ouvir hoje? Então, eu tenho uma responsabilidade com a minha comunidade, eu tenho uma responsabilidade com a minha denominação, uma responsabilidade social, espiritual e de pertencimento. Eu sou um negro que faço parte da diretoria nacional dela, eu sou o único. Mas sou. E eu tenho feito o quê, Ronaldo? Eu tenho mostrado aos nossos pretos, pardos, né, negros e pardos, que eles podem. E eles têm que fazer o contraponto. Porque é o seguinte, o cristianismo, ele congrega uma pluralidade de religiões, de tradições, de ensinamentos, de símbolos. E tudo isso faz do cristianismo, eu costumo brincar, um depósito de muita riqueza, mas de muita riqueza mesmo. Por quê? São mais de 2000 anos de história. Histórias com realizações legais, mas há um lado exitoso, há um lado que se envolve com as civilizações, há um lado da intelectualidade, há esse lado espiritual, há um lado que negou. Mas o importante, no meu ponto de vista, é que eu nunca neguei. Eu sempre olhei para um cristianismo que flui dos evangelhos, das epístolas de Paulo, que nem você brincou aí com Pedro, né? O apóstolo Pedro que diz que nós somos reis e sacerdotes. Mas eu também pontuo que nós temos um evangelho que é machista. Nós temos um texto sagrado que ele é muito duro com as mulheres. E o que eu tento nas minhas homilias hoje, nos meus sermões? Pontuar essa paridade. Então, eu sempre faço aquele filtro, né? As ações de Jesus sempre passaram pelas mulheres. E Jesus, ele sempre foi alguém que apregoou
a questão do órfão, da viúva, do necessitado. Então, eu penso, Ronaldo, que quem deve, de fato, pedir desculpas é a Santa Sé. Todo o processo de Inquisição não teve uma igreja evangélica envolvida. Hoje nós temos os crimes cometidos por alguns leigos. Muito obrigado, viu, pastor? Muito obrigado, viu, pastor? Pelo menos recebemos nessa live o nome de alguém que deve desculpas. Não é verdade? Muito obrigado, Célia, pastor. O senhor foi maravilhoso. Eu não passo pelo processo das indulgências, eu não coloquei Joana d'Arc numa fogueira. Eu sou batista. Vocês querem caminhar por esse, vocês querem ir por esse caminho? Então nós vamos lá. Tudo bem, pastor, até concordo. Tá bom, vocês querem ir por esse caminho, então vamos embora. Eu concordo com o senhor que a Santa Sé, eu não lembro agora o Papa, né, com uma epístola que disse que a redenção do povo africano, ou seja, do povo preto, era o flagelo da escravidão, porque era um povo pagão, né? Isso é sabido, isso é de tudo. Porém, pastor, se nós formos verificar os protestantes, né? Eles também não fizeram muita coisa para mudar a verdade sobre a escravização, né? Haja vista Ku Klux Klan, a questão da África do Sul, né? A própria questão do Brasil aqui, né? Porque o Brasil é um país, não adianta a gente negar, mas o Brasil é um país cristão, então muito pouco, né? Foi feito, principalmente no tempo mais... eu ia falar do tempo mais cruel, mas como se a gente ainda não vivesse tempos cruéis. Mas, enfim, mas mais na parte mais dura, mais pesada, no tráfico negreiro, né, a gente também não viu nenhuma ação dos anglicanos, dos batistas, para mudar a situação de escravo do povo africano, né? Mas qual que era a origem dessas igrejas que você pontua aí? Elas fazem parte do cisma com a Igreja Católica, não é isso? Com a reforma, não é? Os anglicanos, né? Os anglicanos que foram para os Estados Unidos, expulsos da Inglaterra, né? E aqui? Não, sim, todos brancos. Então, mas é justamente por isso que eu não quero levar a nossa discussão para o campo religioso, entendeu? Porque se a gente for levar para o campo religioso, nós vamos ficar aqui trocando ideias, né? E que vão fugir, né, do objetivo do tema proposto, né, que é a discussão do cristianismo, né, se o cristão, na verdade, se o cristão ele pode ser socialista, né, qual é a ligação que existe entre o cristianismo e o socialismo e a luta dessas duas, vamos dizer assim, dessas duas teorias, né, no combate ao racismo. Eu penso que não se mistura. Gente, deixa eu ver um pouquinho aqui. Vocês são muito velhos. Vocês são muito velhos. Eu quero discutir o cristianismo de hoje. Esse cristianismo que está acabando com a população negra. Esse cristianismo que hoje, nas eleições de 2020, eles colocaram um bando de evangélicos aí nos massacrando. Eu não quero discutir os anglicanos lá atrás, eu quero discutir esse cristianismo hoje. Esse cristianismo que nós temos, sim, que fazer o contraponto contra eles. Porque esse cristianismo está ajudando a matar o nosso povo. Tudo bem. Sim. Até aí tudo bem. Aí nós vamos embora. Aí tudo bem, mas se for... Então você vai trabalhar a legitimação, né? Via igreja da questão do processo de escravidão. É isso, Zélia? Sim. Agora, Ariovaldo Ramos, ele foi um pastor que contribuiu bastante com o processo do Boulos, e é uma das vozes que tem tentado fazer um contraponto. A questão, Ronaldo, é que tudo isso, quando eu falo tudo isso, esse nosso sofrimento que vem de muitos anos,
No debate sociológico, ele é novo. E a igreja brasileira, ela tem olhado agora pretos e pretas, negros e negras, pardos e pardas, levantando a voz. Por quê? Porque esse povo, Zélia, a partir de 2000, esse povo preto entra para as universidades, porque até então você ter um curso de teologia era muito caro, porque você teria que fazer na PUC, batista, presbiteriana ou metodista e adventista. Você ficava muito, né? O Aldacir tentou na Salesiano lá, não conseguiu, mas também é confissão católica, né? É tudo confessional. Então agora, Ronaldo, nós temos um povo preto no cristianismo, protestando. É que a Zélia, quando ela faz um apontamento, nós temos um povo na igreja que é protestante, mas que não protesta. Nós temos um povo que é seguidores de um evangelho, mas que nunca leu os evangelhos. Um povo que grita que eu sou de Cristo, mas não conhece o Cristo. E agora vem uma nova geração, e essa nova geração, ela está gritando, Ronaldo. Essa nova geração não está dizendo amém para tudo aquilo que um pastor fala. É lógico que você ainda tem uma grande massa sendo manipulada. Isso está aí, claro. Mas, em contrapartida, você tem um povo que vem se fortalecendo nas bases, gritando, participando. A Zélia participou das 2 últimas conferências com a gente, a nacional e a estadual. Ela percebeu que hoje você vê evangélicos falando, debatendo, discutindo, construindo a promoção da igualdade racial no nosso território. Você vê artistas negros se movimentando quando um terreiro é violado nos seus direitos, esse povo entrando dentro de um terreiro cantando junto. Mas é um processo de educação, é um processo de cultura que quem vai colher isso são os meus filhos, que hoje eles entendem que eles podem ser pretos, pensar como um preto, crer como um preto, dentro de qualquer expressão religiosa. Deixa eu só Ronaldão, só aqui, só para eu falar aqui, está aqui o meu primo, Adilson, ele está falando aqui o seguinte, né? Sou evangélico e socialista e defendo minha bandeira dentro da minha igreja, doa a quem doer. Tem aqui também o Rafael Lopes, esposo da Debinha, músico, esse é músico dos bão, regueiro, bão, também trabalha com som, com imagem. O protestantismo é uma das 3 principais divisões do cristianismo, junto com o catolicismo e a ortodoxia. Gerson Pedro, ele está dizendo o seguinte, o cristianismo e o socialismo caminham em linhas paralelas e creio que jamais irão se falar. O povo preto, em especial, é mero joguete entre ambos. Aí eu concordo, hein, irmão? Precisa sim trabalhar a autoestima do nosso povo para que ele possa conviver nesse meio com conhecimento e sendo respeitado. Gente, eu não vou dar conta, não. Tem muita coisa. Tem aqui o Aldacir falando que o Malafaia... Veja o que o Malafaia em São Gonçalo, né, faz em São Gonçalo e como eles agem nas periferias. Né? Bom, o Anderson aqui, temos um presidente da Fundação Palmares que não defende os pretos. Gente, é muito, eu não estou dando conta de... Gente, desculpa se eu não falei o comentário de alguém, mas aqui tem bastante gente mesmo aqui, tá? E é isso, Ronaldão, segue, filho. Segue, meu irmão. Eu quero aqui fazer, não um contraponto, mas dando sequência, porque eu acho de suma importância a partir do momento que ouve-se, né, um nome de quem deve desculpas ao povo preto, de quem deve desculpa, agora sim a gente se atentar ao tema da live. Sem isso, eu acho impossível. Eu achava impossível seguir e eu estava prestes a me retirar. Você me conhece, Mário. Eu não despachei a minha porta hoje. Eu não sou de alisar senhor ninguém. Senhor ninguém, né? Então, a partir do momento que nós temos aqui
nós sabemos que agora tem um nome, alguém deve essa desculpa, né? E sim, o cristianismo deve. Agora eu gostaria de entender ao tema. Agora vou me focar no tema. Na prática, pastor, como que acontece o socialismo dentro do cristianismo? Eu quero aqui aproveitar e dizer que, primeiro, eu acredito sim, que os que seguem Cristo, eu não sei se quem segue Cristo vai seguir o cristianismo, não sei, mas quem segue Cristo, obviamente vai ser socialista. E isso foi minha tese, foi minha tese de mestrado, onde eu dizia que Cristo era socialista. A partir do momento que ele lutou contra o capitalismo, que ele entra dentro da igreja e expulsa os negócios de dentro da igreja, é evidente que ele era socialista, ponto. Então, eu acredito, sim, que quem segue Cristo é socialista. Mas, na prática, como isso funciona, pastor? Acho que travou. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Mas falar, o Ronaldo, eu não consegui ouvir a metade do que o Ronaldo falou. Você conseguiu, Zélia? Consegui. Ele falou o seguinte, pastor, como é que a igreja hoje, né? Como é que o cristianismo conversa, dialoga com o socialismo? Eu acho que alguém colocou aqui, eu não me lembro quem, escreveu para você, que eles andam em paralelo. O Gerson Pedro. Um olhando para um lado, outro olhando para o outro. Aquilo que a Zélia colocou. Há interesses que não são mais os interesses puramente... O cristianismo não tem um interesse puramente cristão na relação, aliás, e aí o cristão não sabe fazer política. E quando ele faz uma merda que nem você ouve ver, vez ou outra, aí os malafaias da vida. Então, eu responderia ao nosso querido Ronaldo que não há diálogo. Por isso que é um processo de uma nova cultura, é um processo novo de pura pedagogia para os novos, com esse olhar de que quem segue Cristo precisa entender o quarteto da vulnerabilidade. Que nós temos esse quarteto da vulnerabilidade de forma social colocada aí. É só você andar nos grandes centros, nas pequenas cidades, que você vai enxergá-los. Agora, a Zélia coloca aí, esse meu dízimo serve para a causa da viúva e do órfão, ou só serve para as minhas mansões? É uma provocação que eu estou fazendo. E pensando que em qualquer rito religioso a questão financeira faz parte, isso serve para qualquer tipo de expressão religiosa. Agora, eu sempre fui de esquerda, mesmo quando eu passei pelo processo de uma igreja pentecostal. E eu não fui de esquerda porque eu era apaixonado pelo Lula. Eu fui de esquerda porque eu entendia que ali eu me via me expressando. E nunca tive vergonha de ocupar o lado esquerdo do púlpito, de ler as passagens à esquerda da Bíblia Sagrada, entendeu? Agora, tentar, no século XXI, fazer com que esse processo, essa realidade de uma visão política
se encaixando com uma realidade religiosa, a galera hoje não caminha para essa linha, não, viu? Isso ficou, que nem a Zélia falou, com os velhos. O pensamento do novo, o novo pensamento cristão é um outro pensamento. O senhor acha que o senhor falou agora o nome dele? Tem o pastor Henrique Vieira, tem o pastor Ariovaldo Barros. E Ramos, isso, Ariovaldo Ramos. Tem o... Ai, caramba. Eu sou péssimo para nome, eu devia não ter anotado. Mas como o senhor falou em pastor, minhas anotações eram sobre outros assuntos. Que está sempre já teve conosco discussão de comissão de liberdade religiosa daqui de São Paulo. Putz, não lembro. Mas enfim, vamos ficar com esses dois. O senhor acha que há uma possibilidade, e o senhor, incluindo o senhor, de vocês conseguirem mudar esse estado aí de coisas que acontecem com os neopentecostais, essa fúria, essa raiva que eles têm, parece que daqui tudo aquilo que é contrário ao que eles pensam? Na realidade, alguém de maneira muito catequizou, de maneira muito pragmática, a figura de um demônio em qualquer outra expressão que não seja a expressão religiosa deles. Então, quando eu sou um batista tradicional, pelo fato de eu ser tradicional, eu sou perigo para a teologia deles. Então, nós precisamos entender também que na expressão religiosa de um povo pentecostal, você vai ver, viu, Ronaldo? Você vai ver muito do culto afro, das línguas, da dança, do movimento de cantar, né, dos cânticos. Só que alguém demonizou tudo isso. Agora, o que essa nova geração precisa? Tirar essa máscara. Fazer com que essa galera entenda a essência. Qual que é a essência do socialismo? Qual que é a essência do cristianismo? E eu não posso, que nem a Zélia coloca logo de início, instrumentalizar essas duas linhas a meu benefício. Travando, pastor. Dá uma travada. Travou no Zélia. Marcelo, tá travando. Tá travando, Marcelão. Tá travando. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Você parou no Zélia. Pode continuar falando. Continua ruim. Queridão, você vai ter que sair e voltar. Você vai ter que sair e voltar, tá bom? Bom, João Negrais Rosa, o convidado da semana passada, está presente aqui. Boa noite, Negrais. Omoxolá Gabriele. Tudo bom, Xolá? Está aqui falando aqui, o maior exemplo disso é a renovação carismática católica. Bom, gente, enquanto o pastor está fora, por enquanto, eu vou aqui dar os meus avisos, né? Gente, começou dezembro, tá ok? Os Anjos do Bem, tá? Estão ali esperando por doação, tá ok? Nos telefones,
11 98723 3108 ou 11 3991 6214 com o Ebome Osmar de Xangô, tá? Bom, gente, é uma galera que ajuda, eles ajudam aí 150, mais ou menos aí 150, 170 famílias, né, com alimentos, com cesta básica, tá bom, gente? Vamos ajudar essa galera aí, vamos dar uma força. O outro mano aqui também é o meu cabeleireiro, né, Ronaldo? O Evandro Roberto, do Salão Arte e Estilo. Não me gonga, não. Vamos ver o nosso teto, hein? Não, vamos. Ó, o Evandro, ele atende. O Evandro... Esse cabeleireiro do Mário, o Mário acaba com ele. O Evandro. É impressionante como o Mário acaba com ele. O Evandro, ele é um dos grandes especialistas em cabelo crespo. Tá? Ele atende na Rua Salgueiro, 14, Jardim Belval, Barueri. Telefone de contato do Evandro, 940 51 8809, tá? Quando eu tinha cabelo, ele cuidava do meu cabelo. Hoje ele só cuida do cabelo da minha esposa, da minha filha, da minha cunhada. Você não precisa falar essa parte, Mário. Você não precisa, que pode dar a entender que foi um produto que ele passou no seu cabelo e caiu. Mas não. Se ele tivesse passado o produto, velho, você acha que eu ia dar moral pra ele? Ia nada. Não ia dar moral pra ele, não. Porra, velho, você não precisa falar essa parte. Acho que é por isso que ele reclamou pra mim. Pô, Mário, depois da semana passada diminuiu em 100% o meu salário. Mas sem dúvida. Sem dúvida. Você mentira, tem dúvida gente, disso, mentira. sério? Pode ir lá, Evandro, tá? O telefone tá aí, o contato dele tá aí. É um dos maiores, tô falando sério, um dos maiores especialistas em cabelo crespo de São Paulo. E não vamos esquecer dos Anjos do Bem, não, gente. Eles estão ajudando aí um pessoal aí com cesta básica. Pastor, o seu comentário ali, o finalzinho do seu comentário, ele infelizmente nós não deu para nós ouvirmos. Se o senhor quiser repeti-lo. Você, quando você usa a sua introdução, você pega Calbart, né? Sim. E quando ele coloca que um verdadeiro cristão deve ser socialista, naquela época existia uma tendência. Qual que era a tendência? Era de que o movimento cristão, né, fizesse parte desta nova linha, que seria o Partido Social Democrata, né, da Suíça, se não me falha a memória. Mas hoje, século XXI, instrumentalizaram politicamente todo o acesso religioso em qualquer partido, e aí entra o coração do homem. E esse coração do homem, ele é enganoso, esse coração do homem, ele é tremendamente vaidoso. E eu acho que todo mal está aí. Eu não acredito que essa nova geração vá olhar a política a partir do prisma do cristianismo. É uma outra realidade. O Aldacir coloca a teologia da libertação aqui, né? Para revitalizar as comunidades eclesiais de base. Mas a nossa base é aquilo que a Zélia colocou. O nosso povo preto, ele está cultuando quem? E aonde? O nosso povo preto, ele procura que tipo de partido político hoje? O nosso povo preto, ele é progressista, ele é socialista, o que ele é? Então, eu penso, Zélia, que a gente politicamente deveria olhar para a África, quando eles criam aquela questão do pan-africanismo, né? Eles geram uma grande corrente, eles elegem um líder negro, Mandela. Em cima disso, eles travam todas as batalhas, mas unidos. Um só pensamento, né? Um só movimento. E hoje, Marião, eu penso que o cristianismo, por ele agregar
esse baú de riquezas teológicas, há muitas tradições. E essas tradições, apesar de terem a essência em Cristo, elas não dialogam. São 12 tribos, 12 discípulos. Cada um fez questão de escrever uma carta, e o Ronaldo, ele coloca Pedro, né? Então, eu tenho que trabalhar, você vem com Lucas. E eu falei para você de Zacarias, mas o que eu quero dizer para você que está nos ouvindo e assistindo é o seguinte: o verdadeiro cristianismo, ele tem a ver com uma visão de igualdade, ele tem a ver com uma questão de respeito, de equidade. Por quê? Porque ele coloca todo mundo no mesmo bojo, na mesma mesa, na mesma fé, no mesmo Deus, né? No mesmo Espírito. Eu costumo dizer, Zélia, Ronaldo e Marião, que a nossa diferença do povo da nossa igreja você só percebe no estacionamento. Lá dentro nós somos... Você está entendendo? Agora, no estacionamento, minha amiga, aí você percebe algumas diferenças. E partido político não é isso? Tirando a massa de manobra, qual é a realidade que você percebia, Zélia, quando você ia para umas reuniões? É campanha a pé, fazer campanha a pé. Carregando bandeirinha e entregando folhetinho. Pô, a gente precisou de cotas para mulheres negras e homens negros nos partidos, e os caras burlaram. Tô mentindo, Zélia? Verdade. Não aconteceu aqui em Osasco porque a gente foi para cima. A gente ficou de olho em cima, porque senão íamos ficar sem. Mas aí você tinha um monstro, né? Mas vamos lá falar sobre esse cristianismo e o povo preto. Eu me sinto ainda muito decepcionada em relação a isso, porque a partir do momento que eles entram dentro de um local, nosso povo é muito carente de fé, né? Sim. Nosso povo é muito carente. Então, onde ele entra e ele é bem recebido, é ali que ele vai depositar toda a sua fé. É aquele que está lá no ponto que ele vai endeusar. Então, como nós, negros conscientes, uma parcela da população que tem, sim, uma obrigatoriedade de conscientizar essas pessoas. Sim. Quando o Ronaldo fala sobre a desculpa, eu acho que nós também, enquanto pretos conscientes, temos que, olha, aqui nesse local, você tem que vir sim pela sua fé, mas você tem que cobrar daquele de lá de cima, aquele que está lá, o que ele está fazendo para você? Você está tendo um retorno disso que você está vindo buscar? Ah, não, eu venho aqui toda semana. Então, ele está mexendo com o quê para que você se sinta assim, tão obrigada em estar ali toda semana, cobrando, buscando uma coisa que ele não vai ter. Então, nós temos, sim, uma parte dessa dívida, não que seja minha, que não é minha, não, mas eu tenho que pegar para mim e resgatar meu povo. Resgatar Sim. na consciência, sabe? Na consciência. E falar para ele, e aí? O que você está... O que está te dando de retorno? Eu estou acabando... Eu estou no 3º ano de psicologia, né? E trabalhar com a mente do outro é muito fácil. É muito fácil você pegar a dor do outro e acabar você se transformando na tábua de salvação daquela pessoa. Porque quando ele busca um refúgio, ele está querendo algo que vá lhe abraçar. E quando ele chega nessa igreja, ele é abraçado. Mas ele é abraçado de uma forma que ele é abraçado e ele é usurpado também.
Né? Então, nós, enquanto seres conscientes, eu acho que nós temos... É um pouco daquilo, Ronaldo, que nós estávamos na outra live com a professora Roseli, falando o que nós fazemos para conscientizar o nosso povo em relação aos seus direitos. Né? Então, trazer um pouquinho para a gente também, eu estou pensando muito e eu espero que o Mário me permita fazer isso, que é a educação popular, que é conscientizar nosso povo em relação aos seus direitos, porque já não dá mais para a gente ficar aguardando que o outro faça, então a gente vai ter que pegar aí e ir para a luta, porque senão a gente vai voltar aqui para fazer essa live. E o que a gente conseguiu construir? O que a gente conseguiu resgatar? Quantos nós conseguimos conscientizar que ele tem sim que buscar a sua fé, independente do local, mas não ser usado? É nesse sentido que eu trago, assim, que eu gostaria de estar discutindo o cristianismo, sabe? Eu estou indo, é o meu direito de exercer a minha fé, seja no A, no B, no C, onde eu queira. Mas o que eu estou agregando para o meu conhecimento e para a minha evolução dos meus filhos, da minha comunidade. Eu estou conscientizando que é aquele cara lá que muitos pastores estão enriquecendo através do meu suor. Então, é nesse sentido que eu gostaria de estar discutindo, sabe? Porque é uma forma da gente conscientizar o nosso povo, porque eles não vão entender quando a gente fala de filósofos, de pensadores, eles não vão. É pé no chão. É pé no chão. Sim. É saber que o nosso povo ele precisa assim, ser conscientizado, mas pelo Mário, pelo Ronaldo, pelo Marcelo, pela Zélia. Porque esses pensadores, para eles, estão longe da realidade deles. E nós temos que trazer para o agora. E o agora é Silas Malafaia. O agora é aqueles caras lá que está acabando com o Rio de Janeiro. Sabe? O agora é Valdomiro Ventura. Santiago. Não deixa de ser uma aventura. Não deixa de ser uma aventura. Então, são coisas assim, é nesse sentido que eu quero discutir o cristianismo. É conscientizar meu povo que não votou nas... Ai, mas a Zélia está com o PT é do demônio. Sabe, e tirar esse estigma e mostrar para eles, opa, todos estão buscando alguma coisa. Zélia, o pior de falar que o PT é do demônio é dizer que eu adoro o demônio sem que esse personagem nem passa perto, tá, da minha filosofia, da minha cultura e da minha religião. Então, nós nem temos esse personagem. Sim, né? Sim. O demônio está com eles todo dia quando vai para a igreja. Sabe, porque o Senhor tira o demônio, chamam tanto o danado do demônio que parece que está lá dentro. Mas é sobre isso que eu fico, sabe, entalada, que aquilo vai me angustiando, assim, e eu gostaria, assim, de conscientizar o Roberto dos Santos, um amigo muito querido, filho da mãe, que foi o culpado de eu ter entrado nessa da vereança e depois para vice. Ele fala uma coisa, ele falava para mim assim, Zélia, nós temos que entrar na igreja evangélica para o cristianismo, para resgatar nosso povo. Mas resgatar nosso povo não é resgatar nosso povo assim, na briga, mas na mente. Mostrar para eles, olha onde vocês estão. É legal estar aqui? Você está trabalhando a sua fé. Isso é importante para a nossa alma, para a sua evolução. Isso é muito importante você ter uma fé. Mas desde que aquela fé não esteja te usando. Então ele falou assim, e você pode ir no começo trabalhar com as mulheres. Porque aí eu trago um pouquinho para a nossa realidade, quantas mulheres sofrem violência doméstica dentro das igrejas e acham normal, porque o Senhor vai libertar o agressor. Ela tem que orar, porque aquele homem vai mudar, ele não vai mudar, ele vai continuar dando pancada nela. Mas aí ela vai falar para o pastor, irmã, perseverança, ora a Deus. Irmã, ora a Deus. Aqui na nossa não, hein? Aqui na nossa não, hein? Então, ainda bem, pastor. É diferente, não é isso. Mas, oxalá que apareça mais igreja iguais a sua.
que trabalha em todos os espaços com as mulheres. E aí eu fico pensando, quantas foram 13 anos no Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, e muitas evangélicas, muitas. Sim. Aí eu não vou fazer o boletim de ocorrência, porque o meu pastor não vai me colocar no banco. Eu vou conversar com ele primeiro. Então, ela só foi buscar um alento para depois ir e ver o que o pastor ia fazer. E ia falar, não, você continua apanhando aí, porque ora a Deus, porque isso vai mudar. Então, é nesse sentido que a gente tem que discutir esses espaços. Eu penso nesses espaços, assim, uma transformação. Onde a gente não tem que falar para o nosso povo, não, você não pode ser cristão. Você quer ser cristão? Seja cristão. Mas seja um cristão consciente. Uhum. Seja um cristão sabendo o seu espaço, onde você está adentrando. E como vai ser. É nesse sentido que eu penso, gente. Vai, Ronaldo. Olha, Zélia. Peraí, pastor. O Ronaldo faz tempo que ele está querendo falar. Não, eu só quero aqui complementar a fala da Zélia, que foi magnífica. Eu acho que a Zélia, ela traz, nesse momento do diálogo, a prática. A teoria, ela funciona, parece que muito bem, mas a prática, como ela deveria funcionar, como ela deve funcionar, e como nós precisamos fazer esse diálogo com o nosso povo. Porém, dentro desta prática, eu vou me referir à fala do pastor, quando ele fala aí a questão do pan-africanismo, eu trago a questão de quem escreveu, idealizou, né? Marcus Garvey era católico, né? E católico de ir à igreja, de frequentar a igreja católica, né? Praticante. E Garvey falou uma coisa muito interessante, ele deixou um pensamento muito interessante. Quando fores à luta a favor do nosso povo, deixe sua religião em casa. Né? A partir desta fala dele, a partir da prática que a Zélia traz, uma coisa é fato para nós. É fato para nós. O nosso povo, até hoje, não sabe o que é raça primeiro. Não sabe. Não sabe. Isso eu acredito que todos nós somos cientes. Nosso povo não tem raça como centro, né? Como sendo a centralidade. Então, como que nós, eu, Zélia e Mário, por exemplo, podemos conscientizar o nosso povo que está dentro do cristianismo? Infelizmente. Então, mas nós, Zélia, nós somos chamados de cultuadores do diabo. Se eu chegar perto de uma igreja para tentar falar com preto, eu vou ser chamado de cultuador do diabo. Ou não? Mas nem todos. Vamos ter que montar estratégia, Rô. Vamos ter que montar estratégia para chegar nesse povo. Então, mas uma pergunta, Zélia, tudo bem. Nós podemos montar uma estratégia coletiva. Ok, legal. Porém, o que os pretos conscientes, como o pastor Mário, que estão lá dentro, qual é o trabalho dele? Pastor Mário, não. Vamos para a igreja, Marão. Profecia, já é profecia. Que não caia isso nas suas costas. Eu não despachei a porta hoje. Eu não despachei minha porta hoje. Então, como o pastor Marcelo, que está dentro da igreja, e ele vai ser ouvido muito mais do que nós, como que a gente pode fortalecer o trabalho dele? Eu acho que seria, talvez, a estratégia melhor, fortalecer o trabalho dele, né? Ô, Ronaldo, na nossa comunidade, em um culto normal, eu trago uma palavra que a cada 23 minutos, um jovem negro, ele é assassinado. Eu falo sobre o genocídio, né?
E sendo muito didático, Zélia, genocídio é a composição de duas palavras, geno ou genos, que é o extermínio de uma nação, de um povo, de uma raça, de uma cultura, né? Cid, morte. Então, é a matança do nosso povo. E faço os apontamentos. Fecha a porta para mim aqui, filha, por favor. Faço os apontamentos. Olha, no mapa da violência desse ano, saiu isso, aquilo outro. Meu irmão, se você estiver violando os direitos da sua esposa, ela tem que te denunciar, que isso é crime. Isso não é mau caratismo espiritual, não. Isso é crime. É Lei Maria da Penha. Então, os meninos e as meninas sabem que a casa, não sei se vocês sabem disso, mas a casa é considerado o quarto lugar onde a pessoa tem mais medo de estar, de ficar. O quarto lugar mais perigoso. E o Aldacir coloca a questão da minha amiga Valéria Cristina Vilhena, uma igreja sem voz, Zélia, que é justamente o apontamento dessa violência doméstica, né? Essa questão da pedofilia, essa questão dos incestos da vida. E nós temos despertado, Ronaldo, uma comunidade que entende os seus direitos. Você está entendendo? A mulher está sendo violada, violentada, humilhada. Eu sento com ela e falo o seguinte: a igreja vai te apoiar, qual que é a decisão que você quer tomar, vamos juntos. Tem um centro de referência também aqui, Zé, a gente caminha junto, entendeu? Então... Muitas mulheres aí. Não entendi. Já encaminhei muitas mulheres para ir. Nós temos assim, hoje, para você ter uma ideia, Zélia e Ronaldo, nós estamos com 2 TACs, um com a questão da GM passando por formação, e outra a Igreja Assembleia de Deus, porque violou direitos da manifestação da lavagem da escadaria, e aí foi acionada no Ministério Público, e participamos ativamente com o Ed para aquela questão da retratação dos povos tradicionais no embate com a Universal do Reino de Deus. Então, Ronaldo, quando eu falo para você de uma prática, eu falo também de uma praxe. Você está entendendo? Quando eu coloco para você, logo no início de tudo, que nós temos, e eu vou indicar para o pai Mário aí, o pessoal, o Doni, o Emiliano, o pessoal preto africano, falando de teologia africana, menino do céu, me sinto um menininho aprendendo com eles. E nós temos colocado isso para o nosso povo. Eu já ouvi eu já ouvi muita coisa, principalmente do Yorubá, em relação à teologia, à Bíblia, e que conhecimento dele é fascinante, é muito fascinante. Só desculpa interromper, pastor, mas é o seguinte, né? Tem aqui o Rafael Lopes, né? Ele está lembrando aqui, né, que o Marcus Garvey, ele era batista. Pastor Batista. Ele era pastor batista e foi um dos caras que ele profetizou, né, o Rastafari, né, o rei Selassie, lá na Etiópia, né? Ele que profetizou, dando origem ao rastafarianismo. Aí também eu tenho aqui a Zana Oliveira, a mãe Zana, aqui de Carapicuíba, outra também batalhadora, que a semana que vem vai estar aqui numa live conosco. Ela está dizendo assim, né? A obrigatoriedade imposta utiliza-se do divisor de água chamado bem e o mal, que sempre fora usado pelos que detêm o poder da fala nesses espaços denominados igrejas e como também outras vertentes religiosas. Por isso, acredito que em tempo algum haverá o diálogo construtivo ou o socialismo empregado em prol do autoconhecimento e do pertencimento do povo preto nesses espaços. Infelizmente, a estratégia antiga de dizer que você pode tudo em Cristo ou Jeová perpetua até os tempos de hoje. Pastor, além dessa fala, eu sempre costumo dizer o seguinte: enquanto nós nos ficarmos concentrados em religião, né, nós não vamos vamos avançar a lugar nenhum. Nós precisamos entender que nós somos um povo, né? E aí nós temos, enquanto a gente não conseguir se enxergar como povo,
né, nós não vamos conseguir caminhar e nós vamos continuar nesses embates e sofrendo as consequências desses embates que sempre são negativos para nós. Mas eu queria deixar aqui, pastor, uma provocação. Provocação não, uma vez eu estava assistindo um programa na net, acho que era Você em Foco, alguma coisa assim, não lembro agora, mas era um programa dirigido por um pastor, apresentado por um pastor, e ele estava com um pastor aqui da igreja de Alphaville, que é um pastor negro. E o pastor negro, ele estava contando um caso, né, de que ele foi ministrar uma palestra numa igreja, e ao chegar nessa igreja, quando ele se apresentou, né, sei lá se é segurança ou a pessoa que recepciona, ele estava entrando, perguntou assim para ele, nem perguntou na verdade, né, chegou para ele e falou assim: olha, você dá licença um instantinho, vai lá para o lado, vai lá para aquele lado ali, que nós estamos esperando o palestrante. E ele ficou, não, nós estamos esperando um convidado, vai para o lado, pastor negro, vai para o lado, tá bom. E aí, de repente, né, foi dando a hora, e aí ele estava lá, o pastor da igreja, né, ele fez um aceno, aí o pastor falou assim: olha, tá aqui o nosso palestrante, né, ele falou o nome do pastor, que é uma falha minha, eu acabo não guardando o nome, e foi aí que, a partir disso, aí o rapaz que eu havia colocado de lado, ai, me desculpa, e não sei o que, bababá, enfim. E a discussão lá, né, nesse programa era justamente essa, que a igreja evangélica, que o cristianismo é racista. Essa foi a fala desse pastor. E aí, pastor, a igreja ela é racista? Sim. Sim. Apesar de haver um texto bíblico que diz que não há gregos, né, não há diferença, nós temos uma igreja que ela passa por um processo administrativo humano. E aí você tem essas linhas onde discrimina. É simples, a Zélia, acho que a Zélia colocou do Valdomiro Santiago. Você pega a televisão, né, os teles evangelistas. Você tem quantos negros? Quando você pega o retrato de poder da igreja, quantos são negros? A igreja brasileira. É o mesmo retrato de poder do Congresso, do Senado, das prefeituras. Qualquer outro espaço de poder. Então, quando você vai para a questão, você é uma massa de manobra. Você é um cara que é pego pelo coração, que nem pelo acolhimento, né, que a Zélia colocou, pelo acolhimento. E nós temos uma linha teológica, Ronaldo, que é a teologia da esperança, que tem uma galera pagando para ter esperança, cara. É que nem jogar na Loteria Federal, né? Uma pessoa vai levar o prêmio, mas você vai lá e... Então tem uma galera nas igrejas aí pagando para ter esperança. E aí você precisa fazer um contraponto, beleza. Então, se você tem uma esperança pequena, você contribui com pouco. Se você quer esperança grande, você contribui com bastante. Mas isso. Aí, Zélinha, aí é fé. Como que você discute fé? Como que eu consigo mensurar a sua fé, a fé do Ronaldo, a fé do Marião? Não tem como. Ô Marião, um dia eu fui na Lesp, quando foi fundado o PPL, do Manso lá, e tinha um menino com uma tatuagem do Juventus. E aquilo me chamou a atenção. Eu cheguei nele e falei assim: cara, você tem uma tatuagem do Juventus? Ele falou: se eu pudesse, eu tatuava o osso. Eu falei: cara, mas por quê? Ele falou: não sei. Eu sou apaixonado pelo Juventus. Eu falei: você foi na Rua Javari? Nunca fui. Eu falei: pô, eu me coloco à sua disposição, quero te levar lá, porque eu nunca vi uma paixão dessa, que não se explica, e pelo Juventus. Né? O que eu quero dizer com isso... Tem gente que é São Paulino, pastor?
É gente como a gente, né? Gente como a gente. Gente como a gente. Mas eu só quero... Pode terminar, pastor. Pode terminar, por favor. Desculpa. Não, fica à vontade, querido. Eu só quero dizer que é duro quando a Zélia pontua essa questão da manipulação da fé, mas tem uma galera pagando para ter esperança, querendo ter esperança, pequena ou grande, que contribui. Cara, outro dia desse eu vi o R.R. Soares dizendo que ele tem quase 500 mil associados a R$30 cada um, mínimo. Trintinha daqui. 30. Ô, Zélia, é muita coisa, hein? Muita. Quando eles vendem os copinhos de água ungido, quando vende a vassoura, boa, dona de casa, prosperidade, compra a vassoura ungida ali, ó. R$1.000. Para varrer o mal da casa. Quando, na verdade, por 5 contos, ela fazia uma defumação e tem o mesmo efeito. Mas, Marião, o Ronaldo não gosta disso, mas eu não posso ser hipócrita. Mas nós também temos uns aí defumadores aí que eu vou falar, que brinca também. Meu tio tinha um terreiro lá na Serra da Cantareira, lá eu vi umas coisas lá que eu falava, meu Deus do céu. Tem gente, Zélia, que quer ser manipulado. Mas acho que isso, pastor, é a sociedade, né? Então, em todo segmento da nossa sociedade é assim. Se eu não me engano, acho que foi o Anderson que pontuou isso, né? Que em todos os lugares tem gente boa e gente ruim, né? E aí eu acho que Oi, pode falar, Zé. O Anderson é ateu, e dentro da filosofia dele, ele não tem, assim, um ser supremo, não tem. Né? Eu acho muito interessante isso, e eu gostaria de estudar um pouquinho mais sobre os ateus. Sabe, o não crer, o não acreditar, o não ter um norteador. Mas eu acho que é questão de caráter, porque, por exemplo, aqui, Ifá nos ensina, né? Eu não gosto muito de citar religião nesses papos, mas Ifá nos ensina que nós temos que ter caráter. Né? Sim. Que nós somos livres, né? Nós somos livres para agirmos, né? De acordo com a nossa consciência, e temos que ser responsáveis por aquilo que nós vamos colher, pelas consequências dos nossos atos. Né? Então não tem ninguém que vai dizer assim, ninguém me obriga a ser mal ou ser bom. Eu sou e pronto. Né? Aliás, eu sou bom e pronto. Ou mal e ponto. Né? Não tem ninguém. Ninguém me conduz. Diga aí, Ronaldo. Eu só queria, na verdade, fazer aqui uma pequena observação ao nosso amigo Rafael Lopes dos Santos, do qual ele fala sobre Garvey, e falou sobre Garvey, inclusive, ser pastor da Igreja Batista. Eu só queria fazer uma contribuição, na verdade. Eu acho que deve haver algum equívoco. Garvey nasceu num berço metodista, mas se declarava católico. Um outro ponto também, e aí eu trago aqui o livro de Marcus Garvey. Eu não sei se uma pessoa que diz o seguinte: Garvey entendia que para a independência total dos africanos pelo mundo, devíamos ser autossuficientes economicamente, territorialmente, religiosamente e socialmente. Eu não sei se alguém que tem esse discurso conseguiria ser capitalista. Não sei. Então, eu só queria trazer essa contribuição. Mas ele comunga do mesmo pensamento de Fanon, né, Ronaldo? Pastor, eu acho... O senhor já teve a oportunidade de ler esse livro? A Ressurreição do Negro? A Ressurreição do
me presentear com esse? Por favor, eu vou fazer questão de te presentear com esse. Faço muita questão que o senhor receba, depois me manda seu endereço, eu vou mandar ao senhor e quero que o senhor leia. E aí, depois dessa leitura, o senhor me conta. Mas é porque Garvey ele foi um expansionista, né? Garvey foi um expansionista, né? Ele criou várias empresas, né? Mas sempre voltado para a questão do negro, né? Para financiamento do negro. Eu não sei. Então, eu não sei se uma pessoa dessa pode ser capitalista. No termo capitalista, entende? Ronaldo, como que eu penso em empreendedorismo, como, ainda que seja pensando em black money, eu tenho a visão capitalista. Não adianta, querido. Não tem. Eu não estou me colocando contra o capitalismo. Eu quero deixar claro, não estou me colocando contra o capitalismo. Eu também entendo que é impossível a gente combater o racismo sendo capitalista. Mas aí você está fora do século XXI. Você fala de capitalismo como uma filosofia de vida ou como um ambiente que você tem que viver nele? Não. Um ambiente que eu tenho que viver nele, ok. Agora, ter o capitalismo como filosofia de vida e esse capitalismo selvagem, não tem como você combater o racismo nele. Eu concordo com você. Quando eu faço o cruzamento... Aleluia, Exu! Glória ao Oxum! Osana Xangô nas alturas! Meu velho. Quando eu faço o cruzamento com a questão de Fanon, eu estou dizendo para você justamente o seguinte: de uma forma mais acadêmica, como eu faço as tratativas a partir da diáspora africana no século XXI. O Mário, quando ele coloca essa questão do IFA, eu tenho lá... Cortando, pastor. De uma forma mais acadêmica, como eu faço as tratativas a partir da diáspora africana no século XXI. O Mário, quando ele coloca essa questão do IFA, eu tenho lá... Pastor, está cortando. Cortou. Eu acho que ele está congelado, inclusive, não está, não? Voltou. Pode retomar o raciocínio. Está cortando. Não está dando para ouvir o senhor, pastor. Voltou. Pode retomar o raciocínio. Eu acho que é o... Vocês estão me ouvindo, Ronaldo e Zé? Eu estou te ouvindo bem. Está me ouvindo, pastor? É a mesma coisa, ele vai ter que sair e voltar. A gente vai ter que sair e voltar, pastor. Você vai ter que sair e voltar. Gente, enquanto o pastor está retornando, vamos lá. Coleta e entrega de cestas básicas para famílias carentes. Anjos do Bem, fone 11 98723 3108 ou 11 3991 6214 com o Ebome Osmar de Xangô. Esse Salão Arte e Estilo, Evandro Roberto, dos maiores especialistas de cabelo crespo do estado de São Paulo, Rua Salgueiro, 14, Jardim Belval, Barueri, fone 11 940 51 8809.
E também, mais um outro detalhe, gente, as inscrições para o vestibulinho das ETECs irá até o dia 14 de dezembro, às 15 horas. Processo adaptado à pandemia. Como é que é esse processo adaptado à pandemia? Está sendo feito pelo currículo escolar, tá? Você faz a inscrição, encaminha o currículo escolar e ele é avaliado e assim você tem a sua vaga garantida. Lembrando que você pode utilizar a cota racial, não só, a gente fala de cota racial, mas não não só a cota racial, como também aquela questão dos egressos do ensino público, que é bom sempre lembrar. Tá bom? Eu falo em especial da ETEC Professor Basilides de Godoy, extensão Céu Anhanguera, que fica ali no Morro Grande, com os cursos de Administração, Logística e Recursos Humanos. E a extensão Guilmar Rinaldi, que fica no Jardim Cambará, ali próximo ao Jardim João 23, com curso de Recursos Humanos. Tá ok, gente? Aproveitem. Ensino gratuito, ensino público gratuito de qualidade, e não é porque eu sou professor da instituição, não, tá? Tem os meus colegas também bastante competentes, a gente faz um trabalho fantástico. Aliás, parabéns à ETEC, professor Basilides de Godoy, que fez essa semana 70 anos, tá? Formando profissionais com qualidade. Gente, bom, o tempo está indo, nosso papo foi muito bom, 1h40. Quero agradecer aqui as pessoas que participaram da live, as pessoas que contribuíram com perguntas, com posições. Chegou agora aqui meu amigo Silvio Souza. Chegou tarde, irmão. Boa noite a todos. Gente, debate muito valioso e necessário, principalmente no atual cenário brasileiro. Parabéns. Obrigado, Silvão. Estamos juntos, irmão. Silvão, vamos marcar, hein? Fazer uma live aí falando da pessoa com deficiência. Tá bom? Depois eu entro em contato contigo, cara. Tá? Vamos fazer uma live dessa daí. Beleza? Convite feito já, hein? E se você negar, você sabe que eu te dou uma rasteira, hein? Gente, é o seguinte. Pastor, muito obrigado. Eu não tomo, eu chamo você de pastor, eu chamo de Marcelo. Eu chamo de Marcelão. E agradecer imensamente a sua presença, a sua disposição. A gente sabe que você tem um trampo, você trabalha muito e bastante, né? Já rompemos aqui à meia-noite, né? E você não sabe a satisfação, tá? O seu aceite me emocionou bastante, comentei até com a minha esposa, né? E eu saberia que seria uma live importantíssima, uma live que clareou para algumas pessoas, clareou a mente de algumas pessoas, trouxe, né, à tona um debate que muita gente tem medo de fazer, né, tem receio de fazer, tem receio de se expor, e o senhor, e você em nenhum momento teve esse receio, né? Queria também agradecer a Zélia por mais uma vez estar aqui participando, jogando a sua água, acalmando os ânimos. Muito obrigado, Zélia. Ronaldo, você é o cara. Sem você, essa live não tem vida. Sem você, essa live não tem vida, né? Porque você esquenta, né? Você esquenta, e é por isso que eu mantenho... A vida da live é Ronaldo, a Zélia não é a vida da live. Pastor, é um problema esses dois, pastor. Esses dois me dão uma dor de cabeça que você não dá. Meu Deus do céu. Você joga água. A água já é vida, mulher. A água já é vida, mulher. Para nós. A água já é vida. A água já é vida. Você falou que eu sou a vida. Eu também quero ouvir isso. Tá. Você também dá vida. Você traz a água que dá vida é você. Eu quero dizer aqui que o que traz vida à minha pimenteira é a água. Então, sem a água, eu não tenho vida. Então é isso, é simples assim.
Pastor, obrigado, meus parceiros. Pastor, por favor, só com suas considerações finais. Mário, Zélia e Ronaldo, foi pedagógico. Qualquer expressão religiosa, eu quero terminar usando a última fala do Mário. O primeiro mandamento diz que o líder não pode enganar os seus liderados. É o primeiro mandamento de Ifá. E o sacerdote, ele deve ser diligente. Então, a minha luta hoje é para que nós tenhamos pastores que não enganem, pastores que se curvem ao verdadeiro evangelho, porque o evangelho de Cristo, ele inclui, o evangelho de Cristo, ele abraça, o evangelho de Puxa vida. Não acredito que nas considerações dele aconteceu isso. Eu entendi tudo. Eu não sei não, mas acho que ele tá devendo alguma coisa a Exu, viu, velho? Ô, pastor. Marcelo. Puxa. De novo. Sai, pastor, e volta. Sai e volta. A gente não pode terminar essa live. Sai e volta. Sai e volta que eu espero você. Isso com o senhor. Sai e volta. Peraí, deixa eu ver. Exu, perdoa ele por qualquer pecado, meu pai. Faz isso com ele não, velho. Porra, velho. É sacanagem. Ó, o Silvio aceitou, hein? O Silvio aceitou fazer a live com a gente sobre a pessoa com deficiência. Meu, fantástico. O Silvão é fantástico. Voltei. A Guntemi está falando que você precisa tirar ebó, pastor. Quem falou? O Guntemi. Rosalie, ela está com inveja. Me parece que a ebó é Exu, viu, velho? Eu não queria falar nada, não, mas me parece. Pastor, antes que esse negócio corta de novo, pastor. Meu irmão, o verdadeiro sacerdote, não importa qual a expressão religiosa, ele não pode enganar ninguém com o seu conhecimento. Se ele estiver enganando alguém com o seu conhecimento, ele já é um maldito. Ponto. Zélia, você é um presente, um presentão, você é um poema lindo de Deus. E, Ronaldo, quero sentar na mesa com você. Sabe por quê? Um dos maiores altares que o ser humano deve levantar a Deus é na mesa. Beber e comer mesa. E aí você vai entender que eu sou um pouquinho diferente. Sabe por quê? Eu conheci o Cristo de Nazaré. Ele abraçava as pessoas, ele beijava as pessoas, ele entrava na casa das pessoas. E é isso que eu quero fazer. E o povo preto nosso tem morrido, o povo preto nosso ainda está sendo escravizado. Há um racismo estrutural que nós estamos discutindo. Zélia, avançamos em Campinas, nós temos o nosso plano de promoção da igualdade racial, nós temos cota no serviço público, uma conquista nossa, e estamos avançando. Ronaldo, te amei um pouquinho mais hoje, viu? Marião, obrigado, viu, querido? Pastor. Eu que agradeço, pastor. Exu é o dono da comunicação, Exu é aquele que dialoga com todos, né? Então vamos sentar na mesa, eu bebo a cachaça e o senhor bebe a água. Não, bebo vinho, né, pastor? Bebo vinho, só para... Já que você falou de Exu, deixa eu te falar o seguinte, nós estamos vivendo o advento do Natal, a Bíblia diz, o evangelho que você abriu aí diz que é o seguinte, que o povo que andava nas trevas viu uma luz, essa luz foi Cristo, Cristo divide, tem até banda antes dele e depois dele, e o mais importante de tudo é que nós estamos em movimento, meu queridão, e movimentando a gente pode mudar a realidade do nosso povo preto, das nossas crianças pretas, das nossas mulheres pretas, e terreiro é lugar de fé, se é lugar de fé, é lugar de Deus presente. Um abraço. Axé, pastor, axé. Não sai não, pastor. Eu vou encerrar aqui, mas não sai não, que depois a gente faz uma resenha nossa aqui, tá? Gente, muito obrigado. Queria agradecer a todos que participaram. Desculpa se eu não li algum comentário de alguém. Realmente o negócio pegou. Muita gente comentando. Enfim,
Muito obrigado. Quarta-feira que vem. Eu posso falar da próxima live? Pode. Não entendi. Então, tá. Quarta-feira que vem, às 23 horas, estaremos com a nossa companheira Zana de Odé, uma mulher que eu tenho uma admiração tremenda, muito inteligente, com muito conteúdo, e vai ser um bate-papo proveitoso. Ao tema. Carapicuíba é a cidade do Senhor Jesus. A luta dos povos tradicionais de matriz africana pelos seus direitos. Pergunta se eu não gosto de confusão. De novo. Pergunta se eu não gosto de confusão, meu rei. Um abraço, gente. Até quarta-feira que vem, às 23 horas, com o Projeto Onan. Até mais, galera. Valeu, obrigado.